Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de Álgebra 1. Nessa aula, vamos começar a estudar os conceitos básicos, né, os princípios fundamentais a respeito da lógica matemática, tá bom? Então, vamos à nossa aula, tá? Então nossa aula, lógica matemática. Lógica. Então, a gente está começando a estudar lógica matemática. Tá? Então, mas aí a primeira pergunta que se faz é: o que é matemática? O que é lógica, né? Então, matemática a gente pode pensar da seguinte forma: a gente pode pensar que é uma linguagem munida de lógica. Mas, afinal, o que é lógica? É isso que a gente vai passar a estudar agora, tá? Então, a gente pode citar algumas propriedades, algumas coisas que são relevantes a respeito da matemática, como abstração, precisão, rigor, diversidade de aplicações, enfim, tudo isso constitui matemática. A lógica vem ser o elo que une tudo, tá bom? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai começar do básico. E o básico, a gente precisa definir, caracterizar. Então, o que a gente vai trabalhar muito é o que a gente chama de proposições. Mas o que vem a ser proposições? Proposições são pensamentos, mas não é qualquer pensamento. São pensamentos no sentido completo. Então, quando eu digo a Lua é um satélite da Terra, que 3 é menor que 4, ou ainda que eu digo que o dia hoje está ensolarado, elas dão um sentido completo. Tá? Então, é isso que a gente vai dizer. Então, uma proposição. Então, a primeira definição que a gente vai fazer nessa aula é o que vem a ser uma proposição. Então, vamos escrever isso, tá bom? Então, ó, conceito de proposição. Então, conceito de proposição, tá? Proposição. Então, definição chama-se o quê? Proposição, tá? Todo o conjunto de palavras, tá? Ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, tá? De sentido completo, ok? Tá? Então, ó, uma proposição ela vai transmitir ideias exprime fatos, tá? Então, vamos escrever isso, tá? Então, observações. Então, a primeira observação que a gente faz é a seguinte: as proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos, tá? E teremos também o seguinte: bom, essas proposições elas poderão ser falsas ou verdadeiras, tá? Então, nesse sentido completo, né, uma proposição, um conjunto de palavras ou simples que exprime um pensamento de sentido completo, esse pensamento só vai caber ou ele ser verdadeiro ou ele ser falso, tá? Então, vai possuir um valor lógico que é verdadeiro ou falso. Vamos escrever isso. Então, 2 valor lógico.
Então, vai ser o quê? O V de verdadeiro, tá? E o F de falso. Tá? Então, só tem essas duas possibilidades. Então, a gente pode, então, sistematizar isso em dois princípios fundamentais. Quais são? Então, uma proposição, olha só, pode ser ou verdadeira ou falsa, tá? Não cabendo uma terceira possibilidade. Ou, isso quer dizer o quê? Ela ou é verdadeira ou é falsa. Não pode ocorrer os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente vai sistematizar isso em dois princípios fundamentais. O primeiro é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. E a outra é uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não cabendo uma terceira possibilidade. É o que esse princípio a gente chama de princípio do terceiro excluído. Então, é isso que a gente vai escrever agora. Então, princípios fundamentais. Então, princípios fundamentais. Tá. Princípios fundamentais. Qual é o primeiro? É o princípio da não contradição. Princípio da não contradição, tá? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui, ó, esse aqui é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Diz o princípio do terceiro excluído, uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não admitindo uma outra possibilidade, certo? Então, a gente tem aqui. Então, esses serão os nossos princípios norteadores aqui. Tá? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. E outra, uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não cabendo uma terceira propriedade. Tá? Isso na matemática, isso na lógica matemática, é o que a gente vai caracterizar como lógica bivalente. A lógica matemática é a lógica bivalente. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos agora fazer uma classificação a respeito dos tipos de proposição. Tá? Então, a gente vai ter uma proposição que a gente vai chamar de proposição simples e uma proposição que a gente vai chamar de composta. Tá? Então, vamos classificar agora. Então, tipos de proposição. Tipos de proposição. Então, vejamos aqui, ó. O primeiro tipo é a situação. Então, ó, definição. Chama-se proposição simples. Ou atômica, ou átomo. Aquela proposição que contém um pensamento completo. Um único pensamento completo. Pensamento de sentido completo.
Tranquilo? Tá? Então, a notação, a gente vai representar eles por letras minúsculas, tá? Então, notações, então, a notação que a gente vai utilizar ao longo desse curso vão ser de letras minúsculas, notação P, Q, R, etc. Tranquilo? Então, vejamos um exemplo. Ó. O número 2 é um número par. Tá? Um outro exemplo. 3 é menor que 5. Também é um exemplo. Então, é nesse sentido. Então, é uma proposição simples. Tá? Tudo bem? E também um outro tipo de proposição que também vamos trabalhar, e na maioria das vezes vai ser essa aqui, é uma proposição que a gente vai chamar de composta. Alguns autores gostam de chamar de molecular, né? Chama-se proposição composta, ou molécula, ou molecular, tá? Aquela proposição formada pela combinação, tá, de duas ou mais proposições. Então notação. E agora a gente vai representar com letras maiúsculas. P, Q, R. Tranquilo? Então, por exemplo, quando eu digo Brasília é a capital do Brasil e a Lua é um satélite da Terra. E eu digo, esses são, por exemplo, proposições simples. Mas quando eu combino, digo, Brasília é a capital do Brasil e a Lua, satélite da Terra, estou combinando duas. Tá? Ligando duas proposições simples, obtendo uma proposição composta. Tudo bem? Tá? Então, algumas observações são importantes. Tá? Vamos fazer algumas observações agora. Então, observações. Então, ó, a primeira observação é o seguinte: as proposições compostas, também são chamadas fórmulas proposicionais. Tá? Ou simplesmente fórmulas. Ok? Tá? E uma outra observação é, se você tem P, Q e R, ou ainda mais proposições simples, podemos expressar uma proposição composta escrevendo desse formato, ó, em função dessas proposições simples. Tá? Então, aqui a gente tem uma proposição composta. Tudo bem? Tá? Bom, o exemplo que eu usei acima, usando o E, é um exemplo de uma coisa que a gente chama de conectivo. O que vem a ser conectivo? Conectivos são palavras que a gente utiliza para fazer a ligação de proposições simples. Então, um exemplo que eu usei foi o quê? A Brasília é a capital do Brasil e, sei lá, está chovendo lá fora. Isso aí, eu uni duas proposições. Eu juntei, coloquei conectivo E. Cada conectivo a gente vai estudar ele separadamente, tá bom? Tá? Então, ó, conectivos, vamos definir o que vem a ser um conectivo. Então, conectivos e proposições. Tá? Então, conectivos e proposições. Tá? Então, definição, como é que a gente vai definir? Chama-se conectivo, chama-se conectivo, tá? Palavras que se unam para formar
para formar novas proposições a partir de outras. A partir de outras. Um exemplo simples, ó. Aqui, ó. Um exemplo que eu vou colocar aqui. Vamos mudar de página aqui. Então, vejamos aqui. Vamos mudar de página. Deixa eu ver. Vamos mudar de página. Então, olha o exemplo que eu vou considerar aqui. Exemplo, ó. O número 6 é par, tá? O número 3 é ímpar. Repara, vou colocar aqui. Eu poderia colocar assim, ó. Vou colocar aqui. Poderia juntar, ó, o número 6 é par e o número... Entendeu? Poderia colocar assim. Então, ó, esse E, ele tá... Ó, isso aqui é uma proposição simples, ó. Isso aqui é uma proposição simples. Isso aqui é uma outra proposição simples. E o E está funcionando para ligar essas duas. O resultado é uma proposição maior e cada proposição é uma proposição componente. Essa é uma proposição composta. Eu também poderia usar o ou. Poderia colocar aqui, ó, trocar aqui, ó. Colocar o ou. Não poderia? Eu poderia também usar um outro aqui, que é o condicional, ó. Repetir aqui. Se o número 6 é par, então, poderia repetir aqui. Também é uma outra, tá vendo? Isso aqui é tudo exemplos de conectivos. Palavras que se juntam para formar novas proposições a partir de outras, tá certo? Um outro exemplo aqui, ó. Um outro aqui, repete aqui. Seria se e somente se. E aí você teria aqui mais um outro conectivo. Cada conectivo desse a gente vai estudar mais à frente, na próxima aula, através das operações lógicas, tá bom? Vamos caracterizar cada um deles, tá? Tudo bem? Agora, para a gente poder finalizar essa aula, a gente vai falar de um dispositivo que reúne as informações a respeito da veracidade, né? A respeito do valor lógico de uma determinada proposição. Então, se você tem uma proposição simples, então você pode construir uma tabela. E nessa tabela você colocar todas as informações de verdadeiro e falso, todas as possibilidades. Então, vejamos, ó, aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, vejamos aqui. Você tem uma tabela, ó, você tem o que a gente chama de tabela verdade. É isso que a gente tem. Ó, estou querendo falar, é esse dispositivo que vai assumir um papel muito importante, um papel protagonista nessa parte de lógica. Então, uma proposição, quais são as possibilidades? Você tem uma proposição aqui, ela pode ser verdadeira e falsa. Então, você tem uma possibilidade de ser verdadeira e falsa. E como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai reunir todas as informações e colocar em termos de uma tabela. É isso que eu estou fazendo aqui agora, ó, tá vendo? Então, aqui, digamos, você tem isso aqui. Então, ó, deixa eu acertar aqui. Aqui, acertar aqui. Então, vai ficar escrito da seguinte forma, ó. P ou é verdadeiro ou é falso. Tranquilo isso, tá? Um outro exemplo aqui, você tem uma proposição composta. Então, isso aqui é uma situação. Então, aqui você tem uma situação e 2. Uma proposição. Aqui a gente tem uma proposição, aqui uma proposição composta que depende de P e Q minúsculo. Dois átomos, duas proposições simples. Repara. Então, se a gente começar do P, o P tem possibilidade, você pode colocar um diagrama de árvore. E aqui, ó, nesse diagrama aqui, ó, cada caminho representa um valor lógico. Então, P, se verdadeiro, chega em Q, que tem a possibilidade de ser verdadeiro e
falso, se passar por esse caminho aqui, onde esse caminho onde indica o falso, que tem a possibilidade também de ser verdadeiro e falso. Então, as configurações possíveis vão ser o quê? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E a gente pode reunir essas informações em termos de uma tabela. Daí que vem a tabela verdade. Tá? Tranquilo isso? Tá? Aí, professor, uma pergunta pode surgir nesse processo. É a seguinte, a quantidade de linhas. Bom, como a gente está trabalhando com uma lógica que a gente viu que é a chamada lógica bivalente, a lógica que só depende de dois valores lógicos, que é o verdadeiro e o falso. Então, se você tem uma proposição, você só tem a possibilidade de dois valores, duas linhas na tabela verdade. Se você tem uma proposição composta com duas proposições, você vai ter o quê? 4. Ou seja, isso diz para a gente que a quantidade de linhas da tabela verdade depende da quantidade de proposições. Na realidade, vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a n, onde n é a quantidade de proposições componentes, proposições simples da proposição composta. Tranquilo? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais com a tabela verdade, tá bom? Então aqui eu só vou apresentar aqui, então fica essa tabela verdade aqui, com os valores lógicos de P e Q. Então você tem o quê? Verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Repare, é justamente a configuração que a gente obteve aqui. Tá? Tranquilos? Tá? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra essa primeira aula de lógica, tá? Estudem. A referência básica dessa aula é o livro Benedito Castrucci, tá? Então, cadê o livro? É o livro Castrucci. Não vamos estudar ele a fundo, não vamos estudar com toda a totalidade, mas é uma introdução à lógica matemática, tá? Os capítulos iniciais, os primeiros capítulos a gente vai estudar. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.